Interrompemos esse programa para levar até você o programa de Coragem, o Cão Covarde. Estrelando Coragem, o Cão Covarde. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum e depende de coragem salvar sua nova casa. Se você conhece essa chamada, provavelmente carrega algum trauma causado por esse desenho bizarro que passava diariamente no SBT. Uma coisa que a gente pode assumir é que os anos 90 e 2000 acabaram trazendo alguns traumas para as crianças que cresceram naquela época, pelo simples fato de que haviam diversos desenhos e produções no mínimo assustadoras passando pela manhã e ao longo do dia na TV. Coragem, o Cão Covarde é só mais um desses desenhos e ele pode até ser considerado, bem, pelo menos para mim, um dos desenhos mais bizarros que eu assisti ali no Bom Dia e Companhia. E embora em sua maioria muitos dos desenhos tivessem um episódio ou outro que chegava a assustar, esse aqui não tinha um episódio sequer que não terminava me deixando completamente assustado. Só que mesmo assim esse é um desenho que até hoje eu gosto bastante e muito se deve a esse teor sombrio que ele carrega. E se você também foi marcado pelos mistérios que rondam essa produção, nesse vídeo eu trouxe as maiores teorias bizarras do desenho Coragem, o Cão Covarde. Mas antes da gente mergulhar nesse universo, eu sou o Raoni Soares e como a gente tá no mês do Halloween, eu vou fazer alguns vídeos sobre esse mundo sombrio e intrigante das produções bizarras. E se você não conhece, Coragem, o Cão Covarde é um desenho da Cartoon Network que foi exibido entre 1999 e 2002. E ele acabou sendo cancelado justamente por esse seu teor sombrio e pesado demais para as crianças, o que fez com que muitas delas acabassem parando no hospital depois de ver algum episódio da série. Ganhando um total de 52 episódios divididos em 4 temporadas, o desenho foi criado por John R. Dilworth, que é, obviamente, um grande fã do horror e teve as suas inspirações tiradas em grandes clássicos do gênero, como por exemplo O Exorcista, O Iluminado e Psicose, o que explica bastante sobre essa atmosfera que o desenho acabou ganhando. Coragem surgiu de um curta animado chamado The Chicken from Outer Space, que posteriormente acabou inclusive se tornando o episódio piloto do desenho. E esse curta foi tão bem sucedido que depois ele acabou sendo indicado ao Oscar de melhor montagem de animação. Coragem, o Cão Covarde acompanha a vidinha de Muriel, seu marido Eustácio e o cachorro rosa dela, que vivem em uma casinha no meio do absoluto nada e que acaba recebendo muitas visitas constantes de criaturas estranhas e assustadoras que colocam em risco a vida deles. E apesar de ser um cão muito medroso, a vida desses dois sempre eram salvas por esse cachorro, que acabava servindo como lição que se em algum momento a gente tiver medo de alguma coisa, tem que ir com medo mesmo. Olhando esse desenho com os olhos de hoje em dia, eu acredito muito nessa primeira teoria que diz que todas as criaturas e monstros que apareciam na fazenda não passavam de mera criação da cabecinha daquele cachorro, uma vez que ele era o único que em sua maioria enxergava o problema, enquanto seus donos pareciam encantados, envolvidos e até felizes com as visitas que recebiam. Isso quer dizer que ele era um cachorro extremamente normal, então todo mundo que aparecia ali para visitar o casal parecia assustador para ele pelo simples fato de que eles moravam em completo isolamento, sem vizinhos ou amigos próximos. E por isso as visitas sempre pareciam assustadoras e ameaçadoras pelo simples fato de que ele não tinha nenhuma convivência com outras pessoas ou animais, o que acaba traçando um paralelo com a nossa realidade, porque quase sempre a gente assume como assustador tudo aquilo que a gente desconhece. Outro aspecto que acaba se ligando com essa teoria que acabei de falar é que no último episódio da primeira temporada, chamado de O Grande Fuzile, o desenho tem um desfecho no mínimo triste. Nesse episódio, Muriel e Eustácio são transformados em marionetes pelo Grande Fuzile, que controla eles com cordas mágicas. E no final, Coragem acaba vencendo o Grande Fuzile, só que Muriel e Eustácio não voltam à sua forma normal. Então o episódio simplesmente termina com eles sendo bonecos. Só que no episódio da segunda temporada, os dois acabam retornando simplesmente com sua forma normal, como se nada tivesse acontecido. O que eu acho bem normal, porque os desenhos, principalmente os desenhos daquela época, não tinham episódios que se conectavam em uma grande história central. Isso porque eles podiam ser cancelados a qualquer momento, e por causa disso acontecer, por não ter uma história central para ser amarrada no final, cada um desses episódios podia ser considerado como o último sem deixar perguntas no ar. E por conta disso, acaba se tornando muito comum que cada um desses episódios acabe desconsiderando o que aconteceu no episódio anterior e pareça que nada aconteceu antes. Mas voltando aqui para a teoria, isso significa que tudo o que aconteceu depois do final da primeira temporada foi fruto da imaginação do Coragem. Isso indica que como continuaram na forma de marionetes, depois
depois da derrota do Grande Fuzile, Eustáquio e Muriel acabaram morrendo. E por não saber lidar com isso, o cachorro acabou enlouquecendo e criando uma grande ilusão em sua cabeça onde os donos continuavam vivos. E pra mim essa teoria não faz sentido pelo simples fato de que se isso tudo fosse imaginação da sua cabeça, Coragem inventaria uma vida no mínimo menos atribulada e assustadora. Existe uma teoria que diz que Eustácio e Muriel foram baseados em um casal real chamados William e Margot Peterson. Eles viviam em uma casa em Kern Place em El Paso, no Texas. Só que ao invés de terem um cachorro, eles tinham na verdade um gato. E as personalidades de William e Margot tinham muito a ver com Eustácio e Muriel, sendo que ele era descrito como facilmente irritável, estando sempre de mau humor, enquanto a mulher era descrita como calorosa e amorosa. E esse casal acabou sendo visto pela última vez em 1957 por uma vizinha que acabou indo visitar eles para levar biscoitos. Só que como acabou não sendo muito bem recebida, a visita terminou logo. E depois disso esse casal acabou desaparecendo misteriosamente, ficando só o gato na casa. Esse caso continua um mistério até hoje. E existem teorias sobre eles que dizem que eles eram na verdade espiões infiltrados para descobrir informações confidenciais americanas. Ou aqui eu acho mais provável que eles tenham sido só mortos mesmo. E essa teoria da morte deles faz mais sentido porque em 1987 um ex-zelador que trabalhava para eles acabou confessando que encontrou um pedaço do couro cabeludo e manchas de sangue no barco que era do casal. E por que raios esse cara não disse isso antes? Não sei. Além disso, ele disse que viu um outro funcionário do casal guardando um pano sujo de sangue em seu carro. Já em uma outra teoria, diz que a inspiração para os personagens foi a de um casal de idosos que vivia no México nos anos 70. E nesse caso, eles também tinham um cachorro e moravam em uma casa de madeira longe da civilização. E eles eram considerados tão perturbados que já tinham ligado tantas vezes pro 911 que as suas ligações já eram consideradas como piadas. Isso porque eles afirmavam vivenciar coisas extremamente absurdas, como o fato de que haviam entidades circulando a sua casa. E eles também relatavam que coisas paranormais estavam acontecendo com eles. E uma vez o atendente acabou acreditando no que eles diziam e acabou acionando a polícia para ir até o lugar. Só que quando eles chegaram lá, tudo que eles encontraram foi o cachorro do casal tremendo de medo embaixo da mesa. E eu acho que por si só isso já é algo para ser considerado, porque qual a chance do cachorro ter ficado louco junto com o casal? E fato é que essa teoria diz que foi através dessa história que John acabou encontrando a inspiração para criar o desenho. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você não esquecer de deixar o seu like, porque ele é de extrema importância e ajuda muito na minha criação de conteúdo. Fazendo isso, você mostra pro YouTube que os meus vídeos são interessantes e isso faz com que ele envie o meu conteúdo para pessoas que também curtam esse tipo de vídeo. Então, dá essa moral aí. Ainda com relação à criação dos personagens, tem uma teoria que diz que talvez Eustácio tenha sido baseado em um serial killer chamado Ed Gein. Ed Gein foi um assassino em série e ladrão de lápides dos Estados Unidos, onde praticou as maiores atrocidades. Depois que ele foi preso, na casa dele foram encontrados narizes humanos, máscaras feitas de pele, cabeças decapitadas e tigelas também feitas com pele, sendo que tudo isso tinha sido roubado das covas dos cemitérios da cidade. Fora que ele assassinou a mãe do vice-xerife da região e despedaçou o corpo dela no seu galpão. E embora essa teoria não tenha se confirmado, é confirmado que ele acabou inspirando o Alfred Hitchcock na criação do Norman Bates para o seu livro Psicose. Fora isso, Ed acabou sendo inspiração também para filmes como O Silêncio dos Inocentes e O Massacre da Serra Elétrica. Essa ideia de que o Eustácio pudesse ser um serial killer começou muito por causa da sua crueldade e frieza com coragem. Talvez uma das maiores dúvidas em torno do desenho esteja na pergunta de que como aquele casal mora em uma casa no meio do deserto sem vizinhança nem nada, e de como eles acabaram parando ali. E essa teoria diz que eles não têm vizinhos porque a sua casa fica, na verdade, localizada na área 51 e que, na verdade, eles são alvos de um experimento do governo norte-americano. Essa teoria se reforça justamente pelo fato de que a fazenda se localiza no meio do deserto. Também porque no computador do Coragem sempre tem todas as respostas para absolutamente tudo que acontece com eles. E dizem que isso se deve ao fato de
de que ele tem uma conexão direta com os militares, que volta e meia acabam aparecendo por ali. Quanto aos alienígenas, a teoria diz que eles também estão presos na Área 51 e quando estão entediados e sem nada pra fazer, eles vão até a fazenda atormentar aquele povo. Isso me faz ter a minha própria teoria, que se liga diretamente naquilo que eu falei do fato de cada episódio desconsiderar o que aconteceu antes. E isso considerando que essa teoria da Área 51 seja verdade. Porque se o Eustácio e a Muriel são vítimas de um experimento, isso significa que depois de cada evento traumático, as suas mentes possam ser apagadas. E por isso que ninguém se lembra ou acaba citando o que aconteceu antes. Ou que em cada um dos episódios a gente acompanhe, na verdade, um clone deles. Isso justificaria pra mim o fato dos militares estarem usando eles como um experimento social, pra ver como eles possam se sair em cada situação e com isso descobrir se a humanidade tá preparada ou não pra descobrir sobre aquelas criaturas que eles escondem ali. Isso faz total sentido pra mim. Deixa aí nos comentários se faz sentido pra você também ou se eu viajei demais. E ainda com relação a esse lugar onde eles moram, tem uma teoria que diz que talvez ele tenha sido inspirado no rancho Skinwalker, de Utah, nos Estados Unidos. Colecionando muitas histórias sobre eventos cabulosos de aparições de OVNIs, marcas na vegetações, mutilações nos gados, o rancho também traz histórias como aparições de criaturas bizarras, como lobos que aparentam ter o triplo do tamanho de um lobo comum. E até tem um relato de um pesquisador que disse ter visto uma criatura humanoide com olhos de um amarelo brilhante espreitando a equipe. Convenhamos que, independente de qualquer teoria, uma coisa é certa: esse desenho deixou uma marca na mente das crianças que cresceram ali nos anos 90 e 2000. E é claro, isso permitiu também que ele acabasse se tornando um clássico cult. Essas teorias acabaram ganhando força porque quando foi perguntado sobre elas, John nunca negou, mas também não confirmou nada. Só que para as pessoas, quem cala consente. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você tá chegando no meu canal através dele e curte conteúdo sobre filmes, séries e quadrinhos, já se inscreve porque aqui eu trago conteúdo novo todo domingo às 18 horas. E nós nos vemos na próxima. Tchau!